Olá para todos e para todas. Voltamos para mais um podcast com esse tema muito legal, que é liderança, uma série nova da Oficina da Palavra de podcast, sempre com temáticas interessantes, aplicações contemporâneas, sempre com convidado. E para falar sobre esse tema, está aqui o meu especialista em liderança global, Marcos Circo. Valeu, pessoal. O Leclerc sempre faz uma abertura para me dar uma zoada. Assim, Épica. Né? Fico sempre sem graça, mas vamos aí. Vamos que vamos. Se eu não Né? fizer, não sou eu, cara. Se eu entrar devagar, Tá certo. o Leclerc não está bem. Tem que ser, é Legal. isso Se mesmo. você está acompanhando a série, sabe que nós já falamos sobre o significado puro de liderança, e já falamos sobre liderança, o modelo de liderança do Antigo Testamento. E hoje, seguindo a sequência, nesse podcast, falaremos do modelo de liderança do Novo Testamento, tão desprezado nas nossas comunidades de fé, Marcão. Eu não aguento isso não, Anulado, Marcão. né? Pô, Muitas vezes anulado pela brincadeira, a coisificação da graça, né? como diria o pastor da tenda, né? Me ajuda aí, pô. Tô errado. Para você, mas é exatamente isso. Eu acho que esse é o primeiro, talvez a nossa primeira inquietação, né, Leclerc? Por que o modelo de liderança do Novo Testamento, né, ou a graça que nós encontramos no Novo Testamento é tão suprimido, anulado, desprezado na maioria das igrejas? E a resposta ela é claríssima, né? E quando você usa um modelo destonado de contexto do Antigo Testamento, o seu objetivo é um só, que é o controle, né? Poder, o domínio mental que você quer, que esses famigerados líderes, né, querem exercer sobre as pessoas. E daí surgem, né, os grandes problemas que a igreja evangélica sofre no que diz respeito ao abuso de autoridade. Já fizemos uma live sobre isso, inclusive. Verdade. E, enfim, como é que a pessoa... Porque se você para pensar friamente, né, como é que você consegue manter uma pessoa que seja 10, 15 anos dentro da sua igreja? Você está tomando a grana dela até do que ela não pode te dar. Você está lá fazendo ela te obedecer, trabalhar para você de graça, vestir a camisa. Tem gente que chega no limite de tatuar rosto de líder no corpo. Como é que se consegue isso se não é pelo medo, né? Pela imposição velada, Verdade. ou às vezes Verdade. até explícita mesmo, se não é por uma manipulação mental gigantesca, né? Então, Verdade. isso vai totalmente contra todas essas práticas. Isso, para mim, isso é uma questão de ser hediondo mesmo, né? É de Todas essas onda. práticas hediondas, elas vão totalmente contra ao que nós encontramos no Novo Testamento sobre Concordo liderança. totalmente. Acabou a live. Não tem mais o que falar. Olhando para o modelo do Antigo Testamento, né, retomando um Sim, pouquinho do nosso podcast anterior, o Antigo Testamento tem um modelo de liderança que é teocêntrico. O próprio sim, Deus lidera, ele vai lá, escolhe liderança, que nós explicamos para quem assistiu ou ouviu o significado da sim. unção. E no Novo Testamento, todo esse modelo acaba em Cristo, para começo de conversa. Exato, exato. Então, basta ler lá os epístolas de Paulo, Pedro, Sim. Tiago, Hebreus. Né? Hebreus, então, é o chute do balde, é o tapa na barraca, é o É o balão soco no pescoço, né? O cara explodido. toma um Pô, soco e fica sem ar lá. livro de Hebreus, acabou. Então, para começo de conversa, Jesus fala, né? Lembrem-se que mesmo depois de vocês fazerem tudo da melhor maneira, servos inúteis, sem mim nada Servos podeis inúteis. fazer. Nunca mais chamarão ninguém de mestre, só eu sou mestre. Então, para começo de conversa, não tem mais unção. Inclusive, se você não sabe, você está assistindo, eu vou te contar, não te contaram ainda. No Novo Testamento, ninguém é ungido para ser apóstolo, diácono. Não tem essa cena. São sempre orações, né, Marco? Imposição de Em mão. posição de mãos e orações. Não se tem a figura de derramar um óleo no Novo Testamento. Você não, Nada na verdade, disso. a orientação, inclusive bíblica, né, que quando alguém vai ser para essa ordenação, que a congregação, né, e os líderes da congregação se imponham as mãos sobre essa pessoa e não o ato de pegar o óleo explicitamente e derramar. Acabou essa coisa da unção do líder Sim, misticamente escolhido, isso está desmontado, porque Cristo é o centro, ele mesmo escolhe os seus apóstolos, os seus sim, líderes, ele define quem são, beleza? Em segundo lugar, no Novo Testamento, acaba também
né, a preferência, a particularidade, a peculiaridade de Israel como reino, como nação Sim. absoluta, que as igrejas evangélicas continuam insistindo em bandeirinha, candelabro, arca. Nós já falamos disso a beça, né, Marcos? Os caras continuam Sim. fazendo, mas É, Israel não é mais o centro da visão, da chamada. inclusive, assim, eu sei que isso aí daria tema para mais uma E, outra live, né? Mas ó, tem igrejas que são judaizantes, né? O cara fica tão destonado da realidade presente e fica tão focado nas questões do Antigo Testamento que o cara tem igrejas que você entra, parece uma sinagoga, por exemplo. O cara vai exatamente, pregar com o kippá na cabeça, exatamente. e é assim daí para pior, A né? ligação com a cultura de Israel ela passa. Esse é um segundo Sim, ponto. O terceiro ponto é que os crentes vão se convertendo, vão tendo um encontro com Cristo. Naturalmente, os naturalmente. planos quase sempre dos apóstolos não dão certo, né? Começar das viagens missionárias de Paulo, vai para cá, funda Sim. navio, vai para lá, vai para o outro lado, faz uma coisa, acontece outra, quer ir para um lugar, Deus manda para outro. Então, na verdade, Deus está comandando, então não pertence às lideranças apostólicas a conversão das pessoas. Na verdade, elas vão se convertendo, o evangelho vai se propagando, e a gente nem sabe É, o, algumas o comunidades. próprio livro de Atos fala, né, que a cada dia o Senhor que ia acrescentando, né, as pessoas na igreja, enfim, no E ambiente da isso, igreja. obviamente, esvazia a figura do líder, como você já citou, super-homem, né, Sim, superdotado, superpoderoso, não tem. E aí entra um aspecto que é incrível, que é totalmente diferente do Antigo Testamento, porque você no Antigo Testamento sempre tem uma capa, um cajado, um chifre, né, um sim. troço desse assim. Uma estola, alguma coisa, né? Sempre tem um elemento assim, joga a capa, traz o chifre. Isso. O profeta sempre é meio Gandalf, né? O líder sempre tem aquela coisa, Sim. joga um negócio. No Novo Testamento é Bíblia, é o compartilhar da Escritura. É como diz Sim. o texto de Paulo a Timóteo, né? É, compartilhe o que você aprendeu e ensine a outros que sejam aptos e idôneos também para ensinar a outros. Sim. Então, Maravilhoso isso. né, Maravilhoso. é uma transmissão de conhecimento através da palavra. Então, aquela liderança mística, ela perde a força e a palavra de Deus ganha a centralidade. Olha só, Marco, está explicado por que muitas igrejas não têm pregação e não têm ensino, porque a palavra de Deus foi arrancada do centro, né? Né? Vai ter também uma interferência direta da ideia do resultado. Porque Sim, se você for pregar a palavra, é triste dizer isso, né? Mas dificilmente você vai ter uma igreja que seja extremamente cheia. Porque quando o evangelho ele é pregado como ele é, que vai confrontar você do pecado, vai te tirar da sua zona de ele conforto, só assim por atrai quem dizer. nasce de novo, mais ninguém. Exatamente. E aí é que vem o X da questão. Numericamente, não são todos. É simplesmente isso. Então, eu entendo os pastores que passam por um processo de reforma, porque a igreja do cara tá cheia que ele só pregava asneira. Aí o cara começa a pregar o evangelho, a igreja esvazia. Eu entendo o cara que passa por isso, mas eu também entendo que se a motivação dele é a igreja meramente cheia, ele também está errado, porque no fim das contas, não se trata de encher igrejas, É mas se verdade. trata de formar discípulos de Eu Cristo. quero, eu Nós, quero fazer dois recortes aqui do Novo Testamento que são importantes. Primeiro, a cena famosíssima de Paulo confrontando Pedro no livro de Gálatas, dizendo para Pedro que você tá falando bobagem para poder ter seguidor, para poder ser popular. Qual é, Pedro? Nem você cumpre o que você está dizendo. Então, né, Paulo escreve dizendo assim, resistia Pedro na cara. Eu não consigo nem imaginar isso, cara. Isso é uma batalha de titãs, né? como era isso? Paulo contra Imagine, Pedro. imagine você, dois homens cheios do Espírito Santo, tretando por causa dessas coisas, né? Caraca, Pedro, Era, nós estamos falando de Pedro, né? É como sim, se Josué, por exemplo, confrontasse Moisés, né? exato. É como se Exato. Eliseu dissesse que Elias está errado. É uma coisa absurda, né, É bem por cara? aí mesmo. Bem Bem por aí nesse mesmo. nível. E não Bem tem, nesse você vê nível. que Paulo não tem essa crise. Esse é um recorte importante. E o outro recorte é que praticamente toda a teologia, todo o texto do Antigo Testamento é formulado, né, pelo menos a maior parte dele,
e a parte boa dele é formulada quando Paulo está preso, ou seja, é um evangelho que não depende dessa estrutura religiosa clássica, templária, né, Uhum. tabernaculosa. Mas é incrível você pensar que alguém por amor a Cristo que estava preso, que era Paulo, né, por justamente pregar o evangelho, no seu momento de masmorra, ele preocupou-se em buscar realmente essa inspiração, né, e foi inspirado pelo Espírito Santo, e Verdade. enviar cartas específicas para as igrejas, para os dilemas que as igrejas estavam enfrentando. Enfim, totalmente, eu estou falando isso assim porque é totalmente oposto Chega a dar do que uma nós tristeza, né, percebemos. cara? Porque eu vou te dar um exemplo, cara. Assim, infelizmente, como eu conheço muita gente do meio cristão, eu infelizmente às vezes eu sou colocado diante de situações que são ridículas, né? E digo isso com tristeza. A gente pode até rir disso aqui, mas eu digo com tristeza. Recentemente aí, um pastor aí de fora do país aí, né, fez um baita de um dramalhão dentro nas suas redes sociais aí, é, falando que estava com Covid, que estava entubado, e estava postando coisa no Instagram. Eu achei estranho, porque quando o cara está entubado, ele está inconsciente, né? Então, você percebe muito que o marketing pessoal disso tudo, tá? Então, aí um monte de gente, não, vamos lá, vamos ajudar o tal pastor e não sei o quê. Aí daqui a pouco vem, não, vamos mandar as ofertas, porque o tratamento foi muito caro, e pipipi, papapá, e de repente o cara aparece do nada, bem. Assim, eu, Inteirão. eu não estou dizendo que foi uma mentira, pelo amor de Deus, é injusto poder dizer isso. Mas eu acho muito estranho que alguém que esteja com a Covid, ou seja, e da forma que foi passado, quase na beira da morte, estivesse publicando coisas no Instagram e depois fazendo apelos emocionais e financeiros. Isso me Verdade. parece muito mais uma jogada de marketing, embora eu até acredito que a doença tenha existido, mas talvez não nessa gravidade que foi dita, né? E mais uma oportunidade de oferta. Se você for ver, por exemplo, essa questão da oferta do próprio Paulo na prisão, você já toma um tapa na cara, né? Porque é evidente que os irmãos ajudavam Paulo ali e tudo, mas em nenhum lugar das cartas que Paulo envia, ele faz um apelo desesperado para que se mande recursos para ele, e você percebe que mesmo ele preso, injustamente preso, havia uma preocupação que era o norte de Paulo, que era edificar a igreja. Você vê que ele traz um modelo neotestamentário que é um modelo realmente parecido com Cristo, como ele também escreve em Filipenses 2, que é um modelo de abnegação, né? De realmente da negação, porque o que você vê A hoje negação de seco, sim. são os líderes ocupando os holofotes, né? Sim. Os lugares de honra, né? Recebendo dinheiro, recebendo adoração, recebendo reconhecimento, Carros, né? Carros importados, tudo, né, cara? relógios, Tudo, o seguidores e cara mais recebe seguidores. tudo, sim. E o que você vê em Paulo, né, o modelo de liderança neotestamentária, como você também vê em Pedro, como você também vê em Timóteo e tantos outros, é um modelo de quem está praticando a renúncia, né? A entrega, a negação, né? Está disposto a morrer, É, e, reconhece que tudo é, que ele tem não vale nada, né? Que o viver é Cristo, morrer é lucro, é outra parada completamente diferente. essa negação, ela não existe na vida de Ponto 9,999. 99,999% dos ditos líderes cristãos de hoje em dia. Verdade, verdade. Os caras é incrível, né? Eu fico vendo, né, como são as coisas, né? Isso esbarra naquela história dos missionários, conhece os missionários do exterior, né? O Brasil é um país que tem um campo missionário absurdo. E você pode ver que a maioria dos caras que se dizem chamados para o ministério são chamados para ir para os Estados Disney, Unidos, para a Inglaterra, Paris. os caras são chamados para ser missionários em países de primeiro mundo, países ricos, né? Como se o Brasil não tivesse campo missionário. Verdade. E falam-se tanto, né? Não, temos que fazer a obra, temos que fazer isso, mas não abrem mão dos confortos que as suas comunidades locais podem lhe dar Pois em é, relação à grana, verdade. principalmente. O Novo Testamento ele traz uma configuração nova de lideranças anônimas. Gente que lidera, que faz grandes coisas para Deus, chamado por Deus, e, e não tem nenhum tipo de representatividade. Você só sabe delas
porque a Bíblia cita, queria citar algumas aqui, que para mim é um capítulo emblemático do Novo Testamento, é o capítulo 16 de Romanos, né? Queria citar algumas aqui. Não vou nem citar Priscila e Áquila, porque eles já estão famosinhos, né? Mas quero citar, por exemplo, o nosso amado irmão Epêneto, né? Ou a nossa amada irmã Febe, né? Ou Andrônico, por exemplo, Júnia, né? Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, Herodião, homens e mulheres que não têm nenhum tipo de representatividade gloriosa, mística, nenhuma vocação sublime, mas são apresentados em Romanos 16 como importantíssimos para a expansão do reino de Deus. Inclusive, alguns têm igrejas em suas casas, o que mostra também que não é um modelo de liderança hierarquizado, né, Marcão? Esse tema dos santos anônimos, que eu procuro chamar isso de santos anônimos, ele é um tema extremamente interessante e considero de muita relevância para a igreja, porque quando você olha para toda a história da reforma, a própria história da igreja de Cristo no movimento pós-reforma, quantas e quantas pessoas se envolveram e que nós nunca nem saberemos o nome. Verdade. E isso é um contraponto gigante, porque o que mais se tem hoje em dia é o desejo de que o seu nome seja visto, né? Essa cultura da visibilidade, de estar sempre visto, né? Eu vou te dar um exemplo que eu morro de rir. Toda vez que eu vejo assim, acho que até já cheguei a mandar para você para a gente dar risada junto, né? O cara tem o Facebook falando um pouco de hoje, né? Tem o Facebook do cara, ele vai lá e escreve uma frase de efeito tosca. Aí ele assina no próprio Facebook dele, ele se marca no Facebook dele, porque se alguém compartilhar, vai levar o nome dele para o cara ir no perfil do cara, aquelas idiotices que a gente vê aí e são comuns, né? Me parece, e eu já levantei uma tese, e às vezes quando eu vou falar um pouco de espiritualidade cristã, um pouquinho sobre as disciplinas espirituais, eu tento colocar dentro da solitude um pouco dessa abnegação, um pouco da consciência que eu considero como necessária para a liderança cristã em sair dos holofotes intencionalmente de vez em quando, porque às vezes no seu trabalho você vai sendo colocado num pedestal que às vezes você não almeja isso. Verdade. E às vezes você precisa entender que mesmo que você não tenha intenção desse pedestal, você tem que sair dele para que você não acabe, ainda que sem intenção, gerando um sentimento, uma expectativa na vida das pessoas que você é um ser inerrante ou que você está acima da média, alguma coisa assim. Agora, fato é, há uma espécie de, vou colocar entre aspas, tá, Leclerc, para depois não me acusarem aí de criar um novo ministério que não esteja na Bíblia, mas me parece que há, entre aspas, um ministério do anonimato na igreja. Sim. Porque a igreja de Cristo... É a ação de Deus, né, cara? E a ação de Deus é livre. A igreja do Senhor Jesus, ela avançou, claro, porque Deus quis, mas ela também avançou por muitos e muitos santos de Deus que nós nunca nem saberemos o nome. Essa é a grande verdade. Eu acho que e isso de forma que eu digo geral, tá, Leclerc? Não, eu concordo. Eu acho que esse contemporaneamente assim também, isso. Sabe? Eu acho que esse é o grande diferencial do modelo de liderança do Antigo para o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento você tem as figuras, você tem os locais, né? Betel, Ebenezer, você tem os marcos. Nomes, genealogias, você tem os cabeças das tribos, sabe todo mundo. E no Novo Testamento você tem o vento. É isso. O vento você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Então, essa analogia do vento, da liberdade, né? Da liberdade de Deus, né? Da ação de Deus, do sacerdócio universal dos crentes. Esses apóstolos que muitas vezes eram chamados, como Barnabé, por exemplo, que não escreveu nenhuma epístola, mas foi só o cara que discipulou Paulo, só. Se Paulo é o cara, Barnabé é o cara que discipulou o cara. Então, Barnabé ele era chamado para ensinar, toda vez que chegava a notícia, surgiu um grupo de cristãos ali, um grupo de cristãos, e aí ia Barnabé, com a sua habilidade, né, anônimo, né, incrível. A igreja de Roma mesmo, né, a gente nem sabe exatamente como surgiu, né, como começou, né, uma igreja que surge e traz à tona a epístola de Romanos, que é incrível, que é completa, que é poderosa, mas é uma comunidade que surge sem nenhum tipo de controle. E você vê os apóstolos abrindo mão disso. Ainda bem que eu não batizei ninguém.
né? Ainda bem que ninguém traz o meu nome, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Que conversa é essa, né? Os Sim. caras mesmo abrindo mão dessas marcas, De uma possível glória indevida, né? Porque, dessas assim, glórias. é isso que mais, assim, me chama a atenção, Leclerc. Que, assim, você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, você vê as histórias que necessitou Barnabé, episódio maravilhoso de Barnabé, né, brigando com Paulo por causa de João Marcos, que é uma passagem que eu acho muito incrível, que nós temos lá em Atos. E Verdade, aí, você percebe que o que eles tinham em comum era justamente eles não tinham esse risco, eles não queriam correr o risco de uma glória indevida. verdade. E essa glória indevida é um câncer mesmo na igreja de hoje, É um porque, câncer. assim, se há algum bom trabalho sendo realizado, se há alguma igreja que está pregando o evangelho, que esta é a obrigação da igreja, ensinando, batizando, discipulando como isso deve ser feito, é o que você disse no começo do podcast, né? Fizemos alguma coisa, mas devemos ser considerados como servos inúteis, Pois é, porque é cara. isso que nós temos na palavra de Deus, né? Então, esta glória indevida é um problema muito grande e que vai mostrar e vai encontrar o acolhimento na vida daqueles que pensam que de fato são convertidos, porque às vezes o cara tem ali, eu amo Jesus, ele tem um sentimento fofo, né? Hashtag coraçãozinho com Jesus, e ele acha que ele está servindo a Deus num contexto desse. Exatamente. E aí eu queria falar de uma coisa que eu não vou aguentar. Estou aqui me contorcendo, porque tem muito Põe líder, para fora aí, cara, né? muita Põe para fora aí. liderança, tem muita liderança que faz esse discurso. Você não pode querer nada. Mas faz esse discurso para fora, para o outro, né? Sim, sim, Para o sim, outro. Então, na sua igreja, na sua comunidade, todo mundo tem que ficar humilde, mas ele lidera, isso, governa soberanamente, como a quarta sim. pessoa da Trindade, né? Como um ser soberano, mas todo mundo humilde. E aí, essas lideranças, inclusive, usam os microfones para colocar os outros líderes no seu devido lugar, para diminuí-los, né? Para enfraquecê-los, para fragilizá-los. Sim. Deixa todo mundo pobre, humilde, para ele ficar Tem uma glorioso. vez eu ouvi uma frase que ela me inquietou bastante porque ela é real, né? Que diz assim, olha, como é que eu vou um dia, né, chegar diante de Jesus e explicar que eu fui aceito em lugares em a qual Jesus não seria aceito? Verdade. Aplicando isso a um pouco dessa questão do desprendimento que é necessário, né? Como é que essas pessoas vão explicar para Jesus, pessoas que estão dentro da igreja delas passando fome e os caras comprando jatos e mansões de 10 milhões de dólares, apartamentos nos Estados Unidos, fazendas de 57 milhões de reais, Ah, aras com 300 ó, cavalos por sangue. Como é que a gente faz esses isso? aí são os que dão na vista, né? Porque, Não, mas porque tem o velado, né? O velado é aquele cara que você tem as igrejas né? menores, as comunidades Tem, menores, tem. Sim, sim, onde, sim. onde elas se tornam assim, se tornam posse de famílias que vão Sim, passando de pai para filho, de filho para neto. E aí você vê sim, um cara que nunca estudou, que nunca teve, jamais teria uma condição, né, vivendo vida de rico, cara, sim. usando essa coisa mística do Antigo Testamento que a gente já explicou que nem é assim, mas o cara pega aqueles textos lá para se manter nessas igrejas locais. Então o cara tem um carrão, tem Sim. propriedades, tem dinheiro guardado. Como que consegue? Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de frieza, quando eu falo assim frieza, eu não quero dizer que é uma pessoa que seja insensível ao Espírito Santo, ao Evangelho, não é É isso. Eu ponderação, digo né, assim, cara? É a pensar mesmo. ponderação, É é o pensar. olhar frio na situação para que você faça uma análise, né? Exatamente. É, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Uma igreja, qualquer que seja, assim, essas que a gente falou, como você disse, né, são as que dão na vista, mas existem muitas que não dão na vista e que praticam tais atos hediondos também, Exatamente. né? Exatamente. E aí você pega o Então, modelo do Novo Testamento, uhum, você vê Paulo, por exemplo, escrevendo para Timóteo lá na sua segunda epístola, dizendo assim, uhum, cara, estou preso, ninguém veio me visitar, todos me abandonaram, ninguém veio é, me defender na hora da audiência lá que eu tive. Por favor, não me abandone. Cara, é. aí você vê Não, a cara, realidade neotestamentária, como é ela é diferente, né, completamente diferente oposta.
do modelo de Completamente. liderança. Uma vez eu fui procurado por um pastor de uma igreja que é até meio grande aqui em São Paulo, e ele ouviu falar da minha questão administrativa, de que eu tinha conhecimento, né, técnico para administração, e ele veio pedir uma hora para a gente conversar, para a gestão de tempo dele, alguma coisa desse tipo. Faz alguns anos isso, eu marquei um horário, não, vamos conversar tudo, né? E aí o cara começou, eu perguntei para ele como é que era a agenda dele, para entender quais eram as demandas e tudo. Ele teve, assim, entre as várias aberrações aí que ele me falou, teve coisas que me chamaram demais a atenção em relação principalmente à liderança. Exemplo, ele falou que a agenda dele, ela tinha uma lista de prioridade quando ele tirava alguns dias da semana para ouvir as pessoas no gabinete pastoral. Então, a pessoa ligava para uma secretária, marcava um horário, aí ele dizia o seguinte, que tinha critérios para atender. Então, exemplo, vamos supor que 10 pessoas o tivessem procurado para pedir aconselhamentos, né? Aí ele marcava o horário e perguntava, bom, tem 10 pessoas, quem dessas aqui são os dizimistas fiéis? Porque esses aqui vão ter prioridade. Né? Aí ele pegava lá, aí vamos supor que dos 10, 5 eram dizimistas, tá bom, quem é que dá o maior dízimo? Ele atendia por Primeiro, preferência e dava mais dízimo. olha só. Aí, E nem vamos tem, supor que... e nem tem vergonha de falar, né? Podia ter Não, vergonha. mas o cara falando, e assim, buscando um acolhimento, né? Ele queria, não, você não acha que eu tô certo, Marco? Eu falei, não, acho que você tá totalmente errado. Tá totalmente errado. Ah, mas qual é a minha prioridade? A tua prioridade era olhar qual era o problema de cada um deles de forma resumida e entender que era mais urgente. É, Seja lá se o cara dá o é, dízimo ou não. teoricamente, nem Entende? tem prioridade, é atender todo mundo, né? Se for possível, um Exato, de cada vez. exato. Não, mas assim, não dá Quem para está atender mais os 10 ao mesmo urgente, tempo para quem veio conversar, entendeu? primeiro. Exatamente. Aí eu questionei pro cara, eu falei, você fica olhando para quem tá dando dízimo? E se uma dessas pessoas aí tá passando fome e você não sabe? E aí você cria essa lista idiota de critérios? Aí você vai deixar uma pessoa da sua igreja morrer de fome, cara? Aí ele ficou meio chocado, porque assim, por mais óbvio que seja, o cara tá tão cego numa Verdade, verdade, administração, porque isso é uma verdade. administração humana, né? Não tem nada de espiritual nisso. O cara tá tão cego que até o óbvio não é mais óbvio para ele. O modelo neotestamentário é um modelo cristocêntrico, nunca centrado na comunidade. Ele não é um modelo denominacional, é um modelo comunitário, né? Sempre pensado para as questões relacionais, o amor recíproco, a vocação recíproca. O modelo do Novo Testamento é um modelo temporal, ele não pode ser reaplicado aqui. A gente vê um monte de caras aí usando Atos 2, 42 a 47 como exemplo de igreja perfeita, a igreja do avivamento, a igreja primitiva, a Sim, igreja quando na verdade aquele modelo não se repete nunca, nem no Novo Testamento, em lugar nenhum. É um sim. modelo temporal, cada cultura tem a sua realidade, cada ação tem a sua realidade. Então, é um modelo muito proposto. Então, as lideranças elas são vocacionadas, elas são abnegadas, elas são bíblicas, elas têm experiência com Deus no sentido mais objetivo do novo nascimento. Elas estão realmente compartilhando o testemunho. Não são caras que ficam dando palestra, beleza? Não é a liderança que dá palestra. É. Pega microfone domingo, sai de trás do púlpito com música, coral cantando, luz em cima e dá palestra com o microfone aqui, né? Pendurado, aqueles púlpitos de vidro, igreja toda preta, cenário HD. Não, são caras que estão. Não, o cara prega aí o telão atrás dele mostrando os perfis dele, né? Os caras são caras que estão dando testemunho, correndo risco de vida, né? Com uma outra realidade. E quantas vezes você vê coisas desse tipo, como você narrou agora, Sim. você também vê realidades paralelas, né? O cara fala, não, esse ano eu vou tirar um ano sabático, vou para a Sim. Escócia, né? Isso. Vou ficar sentado na Vou praça, lá, vou ficar meditando na lá minha só vida, vou ficar recebendo a grana da igreja e escrevendo, passeando. né? Vou escrever um livro, um ano, quer dizer, o cara falando isso do púlpito naturalmente para pessoas que são pobres ali, que estão trabalhando, que estão ralando, Sim. né? O modelo do Novo Testamento também é um modelo que tem a ver com a vida, né? Então fala de escravidão, no caso de Filemão e Onésimo, fala de questões relacionadas a brigas judiciais, né? Irmãos que estão colocando uns contra os outros na justiça, relacionamentos conjugais, familiares, pais, filhos, e muitas vezes você vê lideranças falando de coisas totalmente fora da realidade. O cara está em outro mundo, ele está falando do século XVII, olha como era lindo,
né? Jonathan Edwards beijava sua esposa de manhã antes de tomar o chá. Eu sempre digo isso, cara. Eu acho muito importante conhecer as histórias, conhecer a reforma. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou professor de teologia. Imagine se eu não dou valor a isso. Claro que eu dou valor. Mas o resumo é que eu posso, cara, me dedicar a ler isso daí para sempre. Se isso não trouxer algo produtivo para a nossa realidade de igreja hoje, para a forma que eu sirvo a Deus hoje, isso é igual a nada. Isso. Esse é aquele tipo de conhecimento que não serve para porcaria nenhuma. Exatamente. Então, os caras têm um papel, né? Os caras têm um papel no tempo e no espaço, como diz Apocalipse, naquele lugar. Sim. Eles estão ali para cumprir o papel deles naquele lugar. E essa é a realidade do Novo Testamento. Então, cada igreja local, cada comunidade, cada liderança está apoiando as pessoas naqueles lugares ali, com as suas demandas, com as suas necessidades. Talvez o que falta à liderança de hoje e esse erro de não olhar para a liderança do Novo Testamento tem exatamente a ver com o que você falou. Vidas reais, pessoas reais. Né? A demanda do hoje, as urgências do hoje, na minha cabeça, né, não dá mais espaço para uma liderança que se omite em entender o que é que foram chamados para fazer. Porque a urgência é do hoje. A urgência é do hoje. São pessoas reais que estão ali. Respostas são vidas reais. Para perguntas desse tempo, né, cara? Exato, para os dilemas do hoje. Não é para o dilema do ontem. Né? Eu insisto, é legal conhecer a história. Acho maravilhoso conhecer a história das pessoas que tiveram um papel de preeminência ao longo da teologia histórica. Acho maravilhoso e gosto, mas nada disso faz sentido se isso servir para mero conhecimento e para você... Exatamente. Como é que você vai virar para uma pessoa de hoje que chegou na tua igreja com uma vida destruída por expectativas erradas, seja lá com a razão, e você vai falar, olha, mas lá no século XVII tinha um jovem que fazia assim, 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 assim. Okay. Isso só vai dar sentido? Ok, legal, bacana. Mas o que resolve no hoje? Qual é o caminho a partir do agora? Se isso não for aproveitado para esse tipo de questão, não serve para nada. Só serve para acumular bagagem teológica, que é o que muitos são bons de fazer hoje em dia, né? Exatamente. Teológico absurdo e zero de empatia e compaixão que estão previstos no Evangelho. Exatamente. Se no Antigo Testamento você tem lideranças referenciais, né, separadas por Deus, com uma representatividade incrível, como vozes do próprio Deus, no Novo Testamento você tem lideranças cristocêntricas que são pessoas comuns, de realidades comuns, né? É uma vivência muito mais humanizada, né? Sim. Não sacerdotal, não religiosa, ela é totalmente humanizada, onde as pessoas se reuniam para compartilhar a fé, e os líderes são homens e mulheres de Deus que receberam de Deus a palavra através do novo nascimento e compartilham a sua fé naturalmente, e o crescimento é de Deus. Será que é tão difícil entender isso, Marcão? Cara, não é difícil de entender, mas o povo não gosta de entender essas coisas e prefere a coisa mais complicada. É aquilo que a gente já falou, Leclerc. A gente sabe da realidade da igreja do Novo Testamento, os modelos, né? Mas a igreja ela tem a macumba gospel dentro de si, eles gostam do misticismo, então é aí onde que vem todos esses problemas que nós tratamos aqui. Se você gostou desse podcast, muito mais vem por aí, porque já falamos sobre o conceito de liderança pura e simples e seus significados, falamos do modelo de liderança do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Agora vamos abrir uma lente no próximo podcast para a liderança contemporânea, para a gente conversar aqui sobre o que é liderança e o que não é liderança. Isso vai dar o que falar, vai estremecer a internet. Estou vendo a hora que vai entrar gente do FBI aqui para nos impedir. Vai ser muito bom. Se você gostou, compartilha, mande as suas sugestões, seus comentários. Se não gostou, compartilha, manda as sugestões, os comentários. Nós estamos aqui para isso. Sempre uma alegria poder conversar com vocês e com meu amigo Marco Cico. Obrigado, meu amigo. Imagina, tamo junto. Bora pro próximo podcast aí, pessoal. Bora pro próximo. Até lá. Até mais.